Pode sentar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, semana passada, quem estava no culto aqui semana passada? Estava no culto? Amém. Glória a Deus. Semana passada, no culto de domingo, nós tivemos um tempo aqui para ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E nessa semana, o pastor Jair me convidou para ministrar novamente, trazer a palavra. E o Senhor, Ele me impulsionou, Ele me trouxe para ministrar no mesmo texto da semana passada. Porque assim, porque eu senti em Deus que ainda tem algo, irmãos, do texto para nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus faz assim? Eu creio que eu não vou ser repetitivo, irmãos, tá? Não vou ser repetitivo em cima do texto. Só que Deus quer nos explicar algo aqui essa noite. Quando você vem para o culto, irmãos, é para você entregar algo para Deus, para você cultuar ao Senhor. E no culto, enquanto você entrega para Deus, Ele faz algo por você. Por exemplo, o momento da palavra, irmãos, é o momento em que o Senhor, Ele vai fazer algo na sua vida. Você tem que crer nisso. Você tem que crer que a palavra do Senhor, ela vai transformar a sua vida. Se em todo culto que você vier, irmãos, você estiver apto a escutar a voz de Deus, no momento da palavra Ele vai falar com você. Você pode ter certeza. Não que Ele não fale nos momentos dos louvores, nos avisos, na hora da oração, mas o momento da palavra é específico para Deus falar com você. Irmãos, vocês, nós temos que crer nisso. Que quando a palavra ela é exposta aqui, irmãos, no altar, nesse púlpito, quando ela é exposta, ela traz para as nossas vidas uma transformação. Você tem que crer que essa noite você veio aqui e você vai ser transformado por Deus. Você tem que crer que no momento da leitura da palavra você é transformado. Você tem que crer e você tem que receber e você tem que tomar posse daquilo que Deus coloca à disposição na mesa diante de você. A palavra do Senhor, irmãos, é comida. A palavra do Senhor é alimento. A palavra do Senhor, ela nos fortalece em tempos de crise. Pastor Daniel, eu estou passando por uma crise. Irmãos, é o momento da palavra. É agora que Deus vai trazer força para você. Você tem que crer, irmãos, que a palavra do Senhor é o sustento para a sua vida. E se você andar nessa terra pela palavra de Deus, você vai ser próspero. A Bíblia nos traz uma promessa, que seremos plantados junto ao ribeiro, e ao cheiro das águas seremos, e frutificaremos. A palavra também é água. Irmão, você tem que crer nesse negócio. Você tem que crer que essa noite você veio aqui para o Senhor saciar a sua sede.
Só que Ele dá uma promessa, que nunca mais você terá sede, porque essa água fluirão dentro de você como rios de água viva. Eu não sei se você percebeu, mas Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui essa noite. Ainda que você não tenha sido tocado por Ele essa noite, abre o seu coração, Ele vai te pegar, irmãos. Ele vai tocar você. Ele vai tocar você. Essa noite você vai levar a bênção para sua casa. Eu declaro, eu sou profeta de Deus aqui essa noite, e essa noite você vai levar a bênção para sua família. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo de muita tribulação. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de julgamento do mundo contra a igreja. Isso só vai aumentar. Isso só vai aumentar, irmãos. A notícia é essa, vai piorar. O Cláudio leu um texto aqui, na verdade os dois textos, da promessa de Joel 2. Em Joel 2:28, irmãos, ele vai falar: os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Agora deixa eu assustar você. Muitos acham, irmãos, que isso já aconteceu em Atos 2. Pedro depois vai fazer uma explanação ali em Atos 2. Ele vai falar assim: ó, lembra do que o profeta Joel falou? Irmãos, ó, Atos 2 foi só uma gota. Ainda não se cumpriu toda a promessa. Às vezes nós vivemos aqui só uma gota. Ainda não se cumpriu toda a promessa. Porque lá em Joel 2 ele vai falar assim: antes, depois destas coisas, depois disso que eu falei, vossas filhas, vossos filhos, os velhos, os jovens, depois disso o que? Irmãos, as coisas vão piorar. Só que daí ele vai falar assim: que Deus, Ele vai vir sobre o seu povo, Ele vai trazer o seu povo de novo para a sua vontade. Aí depois destas coisas, vai acontecer a promessa. Nós vamos viver a promessa. Agora escute, hoje pela manhã eu falei algo sobre avivamento, irmãos. O avivamento, nós não vivemos o avivamento ainda na Shekinah. Nós apenas temos relampejos, gotas desse oceano na igreja. Porque é a hora que o avivamento acontecer para nós. Quando você sair daqui daquela porta, você vai passar nas ruas,
As pessoas dentro da casa vão sentir a presença de Deus. Elas sairão chorando pelos ônibus, elas sairão chorando pelas filas dos bancos. Você vai entrar dentro dos hospitais e só a presença sua lá vai curar vidas. Você vai entrar dentro de cadeias, de presídios, e eles serão tocados, libertos lá dentro, porque nós vivemos o avivamento. Agora, o que nós fazemos para isso acontecer? Esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Davi estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E ele viveu Atos 2, aqui no capítulo 19 de 1 Samuel. Ele viveu Atos 2 na vida dele. Davi passou por um avivamento, irmãos, para ele poder continuar a trajetória de fé. Ele passou pelo Pentecoste. Ele foi tocado, e aqueles que foram atrás dele para matar começaram a ser tocados também. Primeiro Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 18 em diante. Diz assim: assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Foi dito a Saul: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os guardas, os soldados, os mensageiros, veio sobre eles, e eles também começaram a profetizar. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão em Naiote, lá em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também, além disso, além de profetizar, despiu a sua roupa. Além dele profetizar indo a Naiote, tirou a sua roupa, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Não, vocês não vieram semana passada, irmãos. Você entendeu o texto, irmão? Vamos lá, eu vou dizer de novo.
está também Saul entre os profetas? Ainda está baixo ainda, Cláudio. Não, irmão. Eu acho que alguns aqui torcem para o time de futebol. Quando ele faz gol, irmãos, o inimigo foi atrás de Davi. O inimigo foi matar Davi. Detalhe, quem é Davi? Homem segundo o coração de Deus. Só que o inimigo não deu conta, porque quando ele chegou perto de Davi, Deus se pôs à frente e disse: aqui não. Eu vou dizer de novo. Ele não deu conta, irmãos, porque Deus não permitiu que ele tocasse em Davi, assim como Deus não permite que o inimigo toque em você. Deus tem te guardado. Agora entendeu? Só que essa noite, irmãos, eu quero falar de Davi. Semana passada nós mantivemos aqui o foco em Saul. Só que vamos falar de Davi, irmãos. Irmãos, Davi o escolhido de Deus. Ó, quando eu falar assim, ó, que nós vamos falar de Davi, eu estou falando da sua vida. Quando eu usar o nome Davi, eu vou estar falando do Marcos, eu vou falar do Everson, eu vou falar do Fernando, ó, eu vou falar da Nil. Quando eu citar o nome de Davi, viu, Débora? Eu estou falando de você, viu? Eu estou falando da Patrícia que está dando glória até agora lá. Irmãos, quando eu falar de Davi, eu estou falando de mim. Deus escolheu Davi. Davi é escolhido de Deus. Davi é homem segundo o coração de Deus. Você quer ver uma coisa? Samuel foi ungir Davi. Nós já conhecemos a história. Quando Samuel vai ungir Davi, olha o detalhe, irmãos. Samuel, ele vai ungir Davi, só que o rei ainda está no trono, o rei Saul. Davi ele é ungido. Agora, depois da unção, depois que Davi é ungido, irmãos, começa a vir problema. E problema, e problema, e mais problema, e perseguição, e acusação. Ah, irmão, você não tem escolha, você foi ungido. É por isso que os problemas estão vindo. Vai ter ataque, vai ter mentira contra você, vão tentar te enganar, você vai ser traído, você vai ser traída. Davi, quando Samuel vai lá para ungir, aí Samuel começa a ver os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, porque a promessa era que era o filho de Jessé seria o novo rei. Aí Samuel começa a ver aqueles caras passando, soldados, irmãos, de guerra. Abner, o cara é forte, vistoso. Quem sabe eu acredito que o cara foi até armado para se apresentar diante de Samuel, do profeta. Aí Samuel olhou assim e falou assim: é esse, não é possível ser outro. É esse é o novo escolhido. Deus fala assim, ó, não. Samuel, o homem se atenta para a aparência, vistoso, se veste bem, fino, tem dinheiro. O homem se atenta para a aparência, mas eu, Samuel, eu enxergo o coração.
O meu negócio é o que está dentro do coração, a intenção do cara. Irmãos, e sabe por que Deus escolhe Davi? Eu vou te dizer. Deus escolhe Davi porque Davi era o único entre os seus irmãos. Ele tinha 7 irmãos. Ele era o único dentre os irmãos que trabalhava para o seu pai e ficava atrás das ovelhas malhadas. Davi era o único que ficava escondido. Davi era o único que fazia as coisas com perfeição, mesmo não sendo visto. Davi era o único que fazia as coisas para o seu pai, não esperando reconhecimento. Davi, irmãos, foi escolhido porque ele fica mesmo no lugar da vergonha. Davi, ele fazia o seu melhor. O seu melhor. Deus olhou e falou: o quê? É ele. É ele. Ele não se importa em ser reconhecido. Ele quer fazer o melhor para o seu pai. Irmãos, Davi, ele foi o último a aparecer em casa, porque nem convidado ele foi. Foi o último. Ele era o rejeitado. Mas Deus falou: não, o homem escolheu os outros, mas eu escolho Davi, o escondido, o que para o homem não vale nada, fraco, sem recurso, não aparenta inteligência, não tem habilidade com armas, só cuida de ovelhas. É ele, porque o coração dele é sincero. Irmãos, você quer tocar o coração de Deus? Quem aqui quer tocar o coração de Deus? Tenha um coração sincero diante do Senhor. Se você mentiu, chega para o Senhor: Senhor, eu menti. Você pecou, traiu, chega diante de Deus: Senhor, eu sou assim, eu fiz isso. Você só vai ser transformado se você for sincero. Você só vai ser levantado se você for sincero. Davi é ungido, irmãos. Quando Davi é ungido, a palavra diz assim, ó, que o Espírito do Senhor se apossou dele. O Espírito do Senhor se apossa de Davi. E agora os problemas começam a acontecer na vida dele, porque a unção veio. Porque agora Davi, ele não tinha destaque para os homens, mas o céu e o inferno sabiam quem Davi era. Ei, o homem pode não saber quem você é, mas Deus, ele sabe. Deus, ele sabe quem você é. E o pior, irmãos, Satanás também sabe. Só que muitas vezes quem não sabe é você mesmo. Nós estamos ministrando isso pela manhã. Você não sabe qual é a autoridade que Deus colocou na sua vida. Você ainda não entendeu a autoridade que Deus colocou em você. E tudo, irmãos, tudo a pessoa se diminui. Tudo a pessoa se diminui. É porque tem outro melhor. Escolhe outro. Minha casinha, meu carrinho, meu empreguinho. Na igreja eu não faço nada demais. Na igreja, de vez em quando eu ajudo a ficar na porta. Até hoje não me chamou para pregar, mas sabe, eu não tenho capacidade mesmo não. Irmãos, se você pensa assim, você não tem noção da autoridade que Deus colocou em você. Você ainda não tomou posse da autoridade que Deus colocou na sua vida. Porque eu não tenho estudo, irmãos. Deus não está nem aí para o estudo, irmãos. É bom a gente adquirir conhecimento? Irmãos, Deus vai usar você nesse conhecimento aí. Mas escuta,
Se você ainda não tem esse conhecimento, ei, você tem mais do que isso. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem uma autoridade, você tem um poder de Deus dentro de você. Você tem que tomar posse disso que Deus te deu. A partir de hoje, para com isso. Para com esse complexo de inferioridade. Com esse acho que eu não posso, ou eu não sei. Escolhe outro. Não é você. Deus escolheu você. É você que Ele quer. Davi, irmãos, Davi poderia assim: eu não, Senhor, eu sou o menor dos meus irmãos, sou rejeitado pelo meu pai, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas sabe o que Davi fez? Quando o Espírito Santo se apossa da vida dele, o primeiro gigante que aparece, ele fala: é eu. Sai você, é eu. O negócio é comigo. O primeiro problema que aparece, e não foi na casa dele não, irmãos. O primeiro problema que aparece na nação, Davi fala: o negócio é comigo. Davi, ele se coloca à disposição de Deus, irmãos. E sabe qual é o detalhe? Quando Davi vai enfrentar o gigante, ele se coloca à disposição, mas ele sabe que é Deus, irmãos, que é por ele. Porque toda vez que você enfrentar um desafio, e você se colocar à disposição do Senhor, você não vai batalhar com as suas forças, é Deus que vai fazer através de você. Ele olha e ele fala: quem é esse incircunciso aí, ó, para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse aí? Gigante. Para mim é mais um. Irmãos, aí quando ele vai diante do gigante, aqueles versículos que nós conhecemos: tu vens a mim com lança, espada e escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Em nome do Senhor, porque é Ele quem peleja por mim. É como se ele dissesse assim: gigante, quem é você? É eu. Aí, irmãos, olha o que ele faz. Ele começa a ditar para o rei Saul, que também olha para ele e fala: menino, nem a armadura você consegue carregar. Ele fala: ô rei, você não tem noção não, você não tem ideia não. Quando eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, só estava eu e as ovelhas. De repente, apareceu o urso. O animal mais forte, irmão, da floresta. Apareceu o urso. Quando o urso veio, eu catei ele, deitei ele no chão, acabou. Eu dei um jiu-jitsu no urso, já era. Aí, rei, quando veio o leão, o rei da floresta, rápido, veloz, forte, todo mundo tem medo dele. Só que eu, rei, eu peguei ele pela barba. Quando eu peguei ele pela barba, ele sentiu a autoridade que eu tinha. Rei, eu livrei as ovelhas do meu pai, do urso e do leão. Quem é esse cara? Quem é esse incircunciso? Quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? O que é um comedor de arroz e feijão que nem eu? Irmãos, Davi reconhecia os seus feitos, as suas conquistas dadas por Deus. Você tem que reconhecer as conquistas. Tem um hino que diz assim, ó: quantas bênçãos dizem, quantas são repetidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e ficará surpreso o
quanto Deus já fez. É que você não parou para contar não, irmão. É que você não parou para contar não, minha irmã, o quanto Deus já livrou você. Você não parou para contar não, quantas bênçãos Ele já derramou na sua vida. Você não parou para contar não. Porque a hora que você parar para contar quantas bênçãos o Senhor já derramou na tua vida, quantas vitórias o Senhor já te entregou, você vai ficar surpresa. Você vai ficar surpreso. Ó, a gente tem história desse menino aqui, o Everson. Esse menino aqui, ó, ele estava morto, irmãos. Bateu o carro, arrebentou o carro, estava morto. Levanta aí, o Everson. Levanta aí, meu filho. Irmãos, ele estava morto. Não entendeu de novo. Esse menino estava morto e ele está aqui hoje. Ei! Que é isso, gente? Deus, Ele ressuscita o morto. Deus abençoe, filho. Começa a contar aí, vai. Começa a contar. A palavra do Senhor diz que as misericórdias dele se renovam todas. Não falta um dia. Todas as manhãs. Todo dia. Antes que você acorde, as misericórdias do Senhor já foram renovadas na sua vida. Agora, irmãos, Davi, ele buscava a face de Deus. Olha o que ele vai dizer lá em Salmo 27:4. Ele vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa viver, morar, estar na casa dele todos os dias. Aí, irmãos, ele vai falar assim, para contemplar a beleza da sua santidade. O negócio de Davi, irmãos, era contemplar a beleza de Deus. E Davi, ele vai dizer assim, ó: eu vi o meu Senhor se assentar ao lado do meu Senhor. Ele está falando assim, ó: eu vi Jesus à direita do Pai. Ei, irmãos, Davi sabia o que estava falando. Davi sabia. Às vezes alguém fala assim: mas pastor Daniel, você está pregando o Antigo Testamento de novo, irmãos. O novo é só a continuação. Jesus já estava lá. Os caras já viam ele, irmãos. Uma vez Daniel estava na beirada do rio Tigre, irmãos. Aí ele estava com os caras. De repente aparece alguém. Brilhava como o sol ao meio-dia. Vestido de vestes brancas, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, que os homens fugiu. Aí, irmãos, Daniel, ele não aguentou a glória. Diz que ele se prostrou, ele se lançou em terra, porque as pernas, irmãos, ele não suportava. Irmãos, a presença de Jesus faz isso com a gente. A presença de Jesus, irmãos, a gente esquece do tempo. A gente, irmãos, se esquece aonde está. A gente não se lembra, irmãos, nem quem está do nosso lado, nem quem te trouxe ou como você veio. É a presença dele. A presença do Senhor, irmãos. A presença do Senhor, ela transforma a gente. Ele tira a gente do estado natural, irmãos, e coloca a gente em uma dimensão. Uma dimensão, irmãos, que homem nenhum conhece. É a presença do Senhor. Agora presta atenção. Davi, irmãos,
Davi, o que ele mais sabia fazer era adorar o Senhor. Sabe, irmãos, o tempo machucou Davi. Do dia que ele foi escolhido, que ele foi ungido, até ele se assentar, irmãos, no trono, aproximadamente 20 anos, irmãos. Quase 20 anos ele ficou do dia que ele foi ungido para se assentar no trono. E quando se assentou, irmãos, foi para governar não as 12, mas apenas 2 das nações, a de Judá e Benjamim. Mas 7 anos mais tarde, que ele governa sobre toda Israel. Irmãos, 27 anos. 27 anos para a promessa se cumprir. Davi teve que suportar o tempo, irmãos. Sabe, às vezes a gente recebe uma palavra, uma promessa de Deus, e a gente acha que vai se cumprir amanhã já. A gente acha, irmãos, que amanhã eu vou acordar, vai acontecer tudo que Deus falou hoje no culto. Não. A gente tem que esperar, irmãos, esperar o trabalhar do Senhor na nossa vida. O Senhor, Ele não vai te assentar nos lugares, irmãos, de honra, antes que você possa ser capacitado para governar. A promessa, irmãos, vai se cumprir na sua vida, mas espera, tem um tempo. Antes de ser ungido, era o meu tempo, Davi dizia, mas agora, depois de ungido, o tempo é dele, é de Deus. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Ana, em 1 Samuel capítulo 1, Ana não podia ter filhos, irmãos. Ela tinha que esperar um tempo. José teve o sonho, Deus revelou para ele em sonho quem ele seria. Irmãos, José passou por muita coisa, por muita decepção, por muita traição. Só que José, irmãos, recebeu a promessa. Sabe por quê? Porque ele suportou o tempo. Quem sabe você está aqui essa noite e está cansado, está cansada. O Senhor, Ele prometeu lá atrás, você está cansado porque não chega o dia. Deus, Ele manda dizer para você: espera nele, confia nele, descansa nele, que a hora vai chegar. O tempo da promessa, irmãos, é desgastante, é doloroso. Apenas obedeça. Você tem que estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. Não desiste não. Não desista não, irmã. Quantos têm passado pela igreja, recebe a promessa e no meio do caminho desiste, no meio do caminho sai, por causa de frustração, de mágoa, de ressentimento, falta de perdão. Aí acha, irmãos, ou que Deus mentiu, ou que Deus se esqueceu dele. Olha Davi por tudo que ele passou. Mesmo assim, irmãos, Davi, ele foi o escolhido, Saul foi o rejeitado.
Davi foi escolhido para ficar no lugar de Saul rejeitado. Saul rejeitado, começou a perseguição para matar Davi. E o mesmo Davi, ao invés de contrapontuar, contra-atacar, Davi começou a proteger Saul. Olha isso, irmãos. O que é entender a promessa? Davi poderia com as suas mãos acabar com a história, porque Davi se tornou homem de guerra. Ele poderia matar Saul e tomar o seu lugar no trono de direito dado por Deus, mas não. Eu, o escolhido, que estou sendo perseguido pelo rejeitado, eu vou proteger o rejeitado. A Bíblia diz, irmãos, que Saul recebia a vitória das guerras por causa de Davi. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, o que falta para você receber a promessa? O que falta para você receber a promessa? Será que você ainda não recebeu a promessa porque você está andando em círculo no deserto? Porque você está vivendo um momento de desobediência? Porque aquilo que o povo de Israel passando pelo deserto poderia chegar em 40 dias, demorou 40 anos, irmãos, por causa da desobediência, da falta de honra a Deus. Por que a promessa não chegou na sua vida ainda? Existe sim o tempo de Deus, mas esse tempo de Deus é para mostrar para você quem Ele é na sua vida. Mas às vezes você está murmurando nesse tempo, reclamando. Ei, esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. A promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Davi, perseguido, foge para Naiote. Nós falamos semana passada, Naiote significa casa dos profetas. Ele foi para o lugar certo, com as pessoas certas, fazer a coisa certa. Porque lá em Naiote, irmãos, ele recebia oração. Lá em Naiote também tinha homens de Deus. Em Naiote, a presença de Deus estava lá. Davi, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou dele. Detalhe: o Espírito Santo se apossou dele, e a presença do Espírito Santo era tão evidente, que quando Davi estava lá em Naiote, o inimigo não conseguiu pegar ele. A presença de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, era tão forte e evidente na vida de Davi, que quando eles chegaram perto, a presença de Deus pegou eles, pegou o inimigo. Davi, irmãos, estava vivendo o Pentecoste dele. Davi estava vivendo Atos capítulo 2 na vida dele. Agora deixa eu te dizer, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele apenas vinha sobre alguém. Só que agora no Novo Testamento, o Espírito Santo ele vem dentro de alguém. No Antigo Testamento, a presença de Deus sobre Davi era tão grande, tão forte, que venceu os inimigos pelo poder de Deus.
Os inimigos não suportou a glória. Agora eu te digo, irmãos, o dia que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou dentro de você. Ele não veio sobre, ele entrou dentro. Ele se misturou ao seu espírito. Aqui, irmãos, Davi viveu Atos 2. A gota da promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28. Aqui, irmãos, Davi, ele estava no meio de homens que tinham a presença de Deus sobre. Só que essa noite você está no meio de homens e mulheres que têm a presença dentro. Aí eu te pergunto, se Deus foi capaz de fazer aquilo contra os inimigos de Davi, que tinha a presença de Deus sobre, o que Ele não vai ser capaz de fazer em você e no nosso meio, que tenhamos Deus dentro de nós? Não, irmãos, não vão suportar. Eles não vão suportar. As mentiras contra você não suportarão a verdade do Senhor. A afronta contra você não suportarão a presença do Senhor. Os ataques contra você não suportarão a glória de Deus que tem em você. Davi, ele escrevia assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Ó, irmãos, Davi tinha o Espírito sobre, e ele falava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você tem Ele dentro. Ó, lá no capítulo 25, no 24 dos Salmos, no número 24, vai dizer assim, ó, ele diz assim, ó: levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entrem. Quem é esse Rei da Glória? Ele tinha o Espírito Santo sobre, e já conhecia Jesus. Você tem o Espírito Santo dentro. Não só você conhece Jesus, mas você tem Jesus dentro de você. Irmão, você tem que entender o poder que está dentro de você. Essa noite você tem que entender a autoridade que o Senhor colocou em você. Essa noite você tem que entender que aquilo que Davi não teve, você tem. Davi não tinha esse espírito dentro dele, e era valente de guerra. O Senhor entregava as batalhas na mão de Davi. Irmãos, Davi não tinha o Espírito Santo dentro dele, e Davi derrubava gigante. Davi não tinha o Espírito Santo dentro dele, ele matava leão e urso. Ei, mas você tem o Espírito Santo dentro, habitando em você. E eu quero liberar uma palavra profética na sua vida essa noite. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida essa noite. Eu declaro que a partir de hoje o tempo será curto. O tempo será curto. Eu declaro sobre a tua vida essa noite que o tempo da promessa está próximo. Eu declaro que o entendimento do Senhor, que a sabedoria do Senhor essa noite te alcançou. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que a promessa está próxima. Eu declaro esses gigantes, nessa noite esses gigantes, eles caem por terra. Eu declaro que toda afronta do inimigo
essa noite foi desfeito todo laço, todas as amarras, todas as correntes são quebradas agora. E andalabás, feche os seus olhos e comece a escutar o barulho das correntes. E andalabastui, quereá, e andalabastui, quereanda, labaste. Qual é a sua luta aí, irmã? Qual é a sua luta aí, irmão? Ei, a presença do Senhor está aqui essa noite. Ele te renova essa noite, Fernando. Ó, o renovo do Senhor para você. Andarás, decai, andarabas, andarabas, deriandarabas, tu e queriandarás. O Senhor quebra correntes aqui essa noite. Ele está abrindo cadeias aqui essa noite. Você estava presa, o Senhor te liberta aqui. Ei, Davi, ei, Davi, o Senhor é contigo. Ei, Davi, o Senhor é contigo. Você vai passar o mar a seco, minha irmã. Você vai passar o mar a seco, meu irmão. E os inimigos, eles serão derribados. Toda arma contra você não vai prosperar. Eu repreendo, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda palavra lançada contra a tua vida. Caia por terra essa noite, na autoridade do nome de Jesus. O jugo está sendo quebrado essa noite. Eu declaro que você hoje, você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Ei, irmãos, Moisés, ele entendeu que era muito melhor ficar no deserto com Deus do que no palácio com o diabo. Ei, Moisés entendeu. Moisés entendeu. E andarabasto, que andai calai calostia, de andraste, rabayadarabastu e quereca, dararastu e queneandara, e que de calastu da labayadalaste, que de canta la darabaste. Vem o refrigério de Deus e canta las tui, te calabastorandalas. Vem o destravar de Deus essa noite na sua vida. Alabastu canta labaradalalalaste, dararabastui. O seu ministério não tem avançado, mas essa noite o Senhor, Ele destrava, Ele quebra essas correntes. Te cancha da bastui, ramaya daras, randarase, janda da 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 da, shai que te ca. Eu preciso de uma irmã aqui.
Eu preciso de uma irmã aqui, corre aqui, Patrícia, corre aqui. Vem, Gisele, vem você também. Rabastui, Xandalabaste Catararas. Xerebalabastui. Ei, a casa de profeta. Xerebas de Andarabastui. Irmã Silvete, vem aqui. Toca nela. Chora com ela. Rabas, chora com ela. Ei, ela vai receber algo. Ei, que andarás. Fogo. 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 O Senhor é contigo, minha filha. O Senhor é contigo, Rabas. O Senhor, Ele está pelejando por você, né? Andarás. Ele guerreia, Ele luta as suas guerras. Ele está contigo na batalha. Vem o revestimento sobre você agora. Ele troca essa armadura rachada e Ele te reveste de uma armadura nova. Ele é contigo, Ele vai te dar a vitória. Te anda, cante, alasturi, te andará, bastorianda, las. Irmãos, abre o seu coração nessa noite. Abre o seu coração nessa noite que Deus quer te tocar. Raste e queria lá dedecalastui. Fragner, eu reparto com você esse dom, meu irmão. Nessa noite, ó, eu reparto com você, eu imparto com você. Rastecandalasto, derecalabastui, derecandastudacalasto, xerebalabastui, ererebalasse, che, de cancha da labasterere, labastuia lá, fogo, fogo, na autoridade do nome de Jesus, eu imparto com você, labastui, xerei, Ele te toca, ó, Ele te toca agora. Coloque em pé, irmãos.